Olá, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje estamos terminando o livro de Esther, capítulo 10, do 1 ao 3, finaliza. Como ele é pequeno, vamos passar depois dele para João 1, capítulo 2, do 1 ao 12, que fala do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. O tema é: a grandeza de Deus não tem fim. A grandeza de Deus ela é infinita, ela é gloriosa, ela é poderosa. Tenha fé, exalte, glorifique e espere. Porque quantas dificuldades Mordecai não passou, não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Esther 10, do 1 ao 3. Depois disto, impôs o rei Assuero tributos sobre a terra, sobre os do mar, sobre todos aqueles que trabalhavam para ele, né? O que se trata hoje de imposto, que o governo cobra, ele, naquela época se chamava tributos. Todos os atos do seu poder, do seu valor e o relato da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito nos livros das crônicas do rei da Média e da Pérsia. Nos livros das crônicas também fala da grandeza de Mordecai. Você tem que entender que ele sofreu. Você tem que entender que ele e o povo passou pelo momento que tudo levava a crer que eles iam ser mortos. Iam ser saqueados e mortos. Mas Mordecai foi a Esther. De imediato ela se assustou. Mas depois ela entendeu que tinha que ir. Foi ao rei que, se ele não tivesse jogado o cetro, ela teria sido morta. Mas ele jogou, porque o rei ali representa o rei dos reis, o senhor dos senhores, que sempre tem um cetro para mim e para você, na hora que clamamos, que adoramos e que exaltamos. E hoje a gente vê, termina esse livro com a grandeza de Mordecai diante do rei Assuero. Está em paz. Porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Veja que ele fez o melhor. Digamos que como primeiro-ministro, que ele só quem era mais do que ele ali era o rei. Ele só fez coisas boas para o seu povo. Era estimado por todos. Por quê? Porque ele tinha dignidade, ele não tinha soberba, não tinha altivez e tinha um cargo altíssimo, né? Porque o Senhor preza muito por amor, por humildade, por bondade. Quem é pobre e anda humilde, isso não é humildade, não. Isso é pouco recurso. Humildade vem do caráter, das qualidades, do saber entrar e sair e respeitar as pessoas com dignidade, independente da raça, ou cor, cultura ou o lado financeiro. Não é verdade? E Mordecai tinha essa atitude brilhante. Não esqueça do tema: a grandeza de Deus não tem fim. Porque o que ele fez na vida de Mordecai, o que ele fez na vida de Esther foi grandioso. E de todos os judeus. Mas hoje, para terminar, vamos falar em João capítulo 2, do 1 ao 12. Amanhã vamos iniciar o livro de Daniel, que tem muito a nos ensinar. Ao terceiro dia fizeram bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, um casamento. Você tem ideia de um casamento com a presença de Jesus? É bom a gente ter cuidado quando chega nos lugares. Porque independente de ser um lugar simples, humilde ou chique, de repente Jesus está ali passeando. Já pensou que honra? Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Com certeza alguém foi falar com ela, né? É só Jesus, não tem vinho. Viu o que ele respondeu? Disse Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você pode até dizer: mas que palavra forte. Mas a autoridade máxima era ele. Eu acredito, isso não está na Bíblia, é meu pensamento, que ele agiu assim. Ele tinha respeito pela sua mãe, era ser humano, comum, igual a mim e a você. Mas andava com o mestre, andou com ele no ventre. Era uma serva fiel que foi escolhida por Deus, seu pai, para andar com ele. Ele disse isso assim para todos que estavam ali entender que o rei dos reis, o senhor dos senhores, era ele. Mas com certeza ele tinha respeito pela sua mãe. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser.
ela sabia da bondade, da fidelidade, do amor, da grandeza do seu filho e que ele ia fazer o milagre, porque o vinho tinha acabado. Pensa da vergonha daquele povo. Pensa como era que o noivo, a noiva, os familiares, e agora? Que o vinho representa alegria e era o carro-chefe das festas. Mas tinha um grande ali para mudar tudo. O importante é Jesus estar na tua vida e na minha. Independente da dor, da tristeza, do problema financeiro, da enfermidade. Pode ter tudo, se não tiver Jesus, não tem nada. Aí disse Jesus, enche de água essas talhas e encheram até em cima. E disse Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. A água representa o quê? A palavra de Deus. Porque ele disse, quem bebe dessa água jamais terá sede, porque ela jorra para a vida eterna. Mas ele também fez outra coisa aqui muito linda. Ele disse, leva ao mestre-sala, porque o responsável era o mestre-sala. Aqueles ali estavam trabalhando. Jesus é do certo. Se você tem chefe, tem liderança, você tem que saber obedecer e respeitar. Porque o Senhor preza pelo correto. Ele mandou levar para a pessoa certa, né? Os responsáveis pela festa. E levaram. Logo que o mestre-sala provou da água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o servente que eu tinha tirado da água, chamou o mestre-sala o esposo. Veja que o mestre-sala não sabia, aqueles homens sabiam e não comentaram logo, né? Com certeza depois esse comentário saiu. Disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque naquela época, a tradição se colocava tudo de bom primeiro, principalmente o vinho, para depois colocar o inferior. Mas só que aquele inferior, aquele bom, aquele maravilhoso que veio no final, era nada mais, nada menos do que Jesus, o milagre. Então, se no final sua vida está doendo, está amargando, está triste, está angustiada, se você acha que é o fim, Jesus fazendo milagre é só o início, porque o melhor vinho veio no final. Creia, tenha fé e persevere, porque a grandeza de Deus é infinita. Não minimize ele, não olhe para a sua dificuldade, olhe para o céu, de onde o autor e consumador da nossa fé está lá. Mas ele se inclina para ver a terra. Olha que coisa gloriosa. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou ali a glória e os seus discípulos creram nele. Veja que ele se manifestou com aquele milagre. A Bíblia diz que os discípulos creram nele. E você tem que crer. Porque eles creram porque viram. E a gente crê quando não vê. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Não é assim? Então, que eu e você creia, que eu e você entenda que esse Jesus que fez milagre no vinho, que transformou água em vinho, esse Deus Pai que fez coisas grandes na vida de Mordecai e de Esther, no povo, na vida dos judeus, faz na minha e na tua vida. Porque é a mesma trindade que a gente serve, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é verdade? Aqui para terminar em 2 Coríntios 5:7, olha o que diz. Porque andamos por fé e não por vista. Não ande pelo que você está vendo. Ande por fé. Tenha convicção. Porque o Jesus que fez milagre dos vinhos, o Deus que fez coisas tremendas na vida de Esther e Mordecai e de todos os judeus, faz na minha e na tua vida. Tu crê? É crer? Lembre-se, porque andamos por fé, não por vista. É pela fé que o milagre chega. Fiquem todos com Deus e até amanhã.